Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho na lição 10. O foco é Davi, mas não só o rei, o herói que a gente conhece. Vamos olhar para ele mais de perto, como marido e como pai. Temos aqui o material da lição para nos guiar. A ideia é desvendar um pouco a vida familiar dele, sabe? Ver os acertos, os erros e o que a gente aprende com isso, seguindo a própria lição. E parece que já começa com uma questão interessante. Davi, o pastor, o guerreiro, o homem segundo o coração de Deus. Mas por que quase não se fala da família dele? Exato. A lição levanta essa bola, né? Talvez porque quando a gente olha de perto, a coisa fica complicada. Tem partes difíceis. Mas o ponto é esse mesmo. Figuras bíblicas importantes também tiveram, sabe, desafios enormes em casa. E é aí que estão as reflexões para nós. Os erros e acertos dele ensinam muito. Certo, então vamos lá. O tópico I. Família, um projeto de Deus. A lição descreve a família de Davi como, bom, bem diferente do ideal. Fala das muitas esposas, né? Filhos com quem parece que faltava conexão, aquele conflito com Mical por falta de diálogo. Sim, e o adultério com o Batseba, a omissão na disciplina dos filhos que levou a coisas terríveis, como o caso de Amnon e Tamar, a rebelião de Absalão, é um cenário bem pesado. Pesado mesmo, mas como a lição trabalha isso? Não fica só na crítica, né? Não, de jeito nenhum. O interessante é o contraponto. Apesar de tudo isso, Davi mostrou arrependimento. Isso fica muito claro nos Salmos, por exemplo. E a lição tira pontos importantes, tipo, sucesso lá fora não compensa o fracasso em casa. Falta de diálogo, de limite, isso gera conflito. E ainda assim, olha que forte, a promessa messiânica vem dessa linhagem, mesmo com toda a confusão. Então, mesmo com os problemas todos, a lição reforça a família como base, como projeto de Deus. Exatamente. É como se a história dele, com as falhas e a graça divina agindo apesar delas, acabasse sublinhando o quanto esse projeto é central para Deus, né? Mesmo diante das nossas falhas ou de ideias que tentam diminuir a família. Faz sentido? E essa complexidade continua no tópico 2. No casamento, uma só carne. A lição explica por que Davi teve tantas esposas. E isso contextualiza. Fala que era costume real na época para garantir a sucessão, para fazer alianças políticas, era um símbolo de status, de poder. Mas, Mas aí vem o porém, né? A lição logo aponta as consequências negativas, as disputas internas, o sofrimento das mulheres, a forma como a infidelidade meio que se normalizou ali com Batseba, a intolerância que a gente vê em Mical. Fica muito claro o contraste com o que Deus já tinha orientado lá atrás, em Deuteronômio, para o rei não multiplicar esposas, sabe? E principalmente com o padrão do Novo Testamento. que é a monogamia, a união profunda de uma só carne, como em Gênesis, e Jesus reforça, né? E que Paulo usa para ilustrar Cristo e a igreja. Exatamente isso. E a lição até lista princípios para um casamento dar certo, né? Aliança, fidelidade, amor, que significa respeito, comunicação, perdão, intimidade, vida espiritual juntos e aquela ideia de formar uma nova unidade. Princípios que valem sempre, né? Independente da época. Com certeza. E se o casamento foi complexo, o tópico 3, eis que os filhos são herança do Senhor, mostra que, como pai, Davi também enfrentou, desafios enormes. A lição aponta falhas bem sérias. Ausência em momentos cruciais, pouco diálogo com os filhos, falta de colocar limites, como no caso de Adonias, talvez até um excesso de privilégio sem cobrar responsabilidade. E as consequências disso foram terríveis, né? O incesto de Amnon, a vingança do Absalão, que depois se rebela, a tentativa de golpe do Adonias. São histórias muito tristes. Muito tristes, mas, de novo, a lição busca o equilíbrio. Reconhece também os acertos, diz que Davi amava os filhos, que ele sofria demais com as tragédias deles e que ele deixou um legado como servo de Deus, além dos ensinamentos nos Salmos. O ponto central do tópico é que filhos são herança do Senhor, como diz o Salmo 127. Isso aumenta muito a responsabilidade dos pais, né? Demais. A lição usa até a metáfora das flechas do Salmo 127 também, para falar sobre preparar os filhos para o futuro, para a vida. Levanta a questão do legado que a gente deixa, que tipo de flechas estamos preparando. Uma imagem forte essa. E aí, chegamos na conclusão da lição.
O que ela amarra no final? Olha, basicamente ela diz que a gente aprende muito com Davi, como marido e pai, tanto com os erros, que trouxeram muito sofrimento, quanto com as virtudes, como o amor pelos filhos e a sinceridade dele. Mas o destaque final é para o coração de Davi. Mesmo depois de errar feio, ele teve um coração contrito, arrependido, buscando a Deus de verdade. E essa postura, essa sede de Deus, apesar de tudo, é o grande exemplo que fica. Entendi. Então, pensando em tudo isso que a gente conversou, fica claro que mesmo figuras espirituais gigantes enfrentam lutas bem reais na família, né? A história de Davi é quase um espelho. Mostra como é importante buscar a Deus para guiar a família, aprender com os erros e o valor do arrependimento. Exato. E acho que fica uma reflexão final pra gente, baseada nisso tudo. Como será que essa tensão entre o sucesso público e a vida privada afeta o legado que a gente deixa? E que escolhas a gente pode fazer hoje para fortalecer a nossa família, talvez aprendendo com as armadilhas em que Davi caiu? Fica aí pra gente pensar um pouco mais.